Na década de 2010, bilhões em contratos da NBA foram assinados, mas nem todos eram iguais. Esse período foi o auge absoluto das equipes da NBA distribuindo contratos absurdos, muitos dos quais simplesmente arruinaram franquias e eras inteiras. Vamos falar dos piores contratos da NBA nos anos 2010. O primeiro da década é em 2012, onde encontramos o Brooklyn Nets em uma situação um pouco estranha. Era um time em ascensão com um dono agressivo que queria melhorias rápidas. Eles trocaram muitos ativos futuros em 2011 por Deron Williams do Utah Jazz. Na época, também surgiram rumores de interesse em outros astros além de Deron Williams, como Dwight Howard e Carmelo Anthony. Mas eles acabaram conseguindo um cara que na época era um dos melhores armadores da liga. Alguém quase esquecido porque sua carreira ia mal no Brooklyn. Agora, vamos ao contrato. Naquela época, indo para a off-season de 2012, o Nets simplesmente não podia se dar ao luxo de perder Deron Williams na free agency. Já tinham aberto mão desses ativos, então precisavam mantê-lo, e deram um contrato de 5 anos por 100 milhões de dólares. Williams teve média de 21 pontos e quase 9 assistências em mais de 50 jogos no ano anterior. Parecia que poderiam adicionar talento ao seu redor e talvez virar candidatos ao título mais tarde. O problema foi que quase tudo deu errado para o Nets dali em diante. Williams seguia bem na temporada 2012-2013, mas começava a desacelerar. O Nets fez trocas agressivas por Kevin Garnett e Paul Pierce, mas não funcionou a longo prazo. Mais importante para esse contrato, o desempenho de Williams caiu muito após essas movimentações agressivas. Além das lesões, ao chegar aos 30 anos como armador, ele enfrentou o envelhecimento e perdeu a confiança em alguns momentos, passando de um jogador de nível All-NBA para apenas um titular razoável em um período de tipo 20 meses, um colapso chocante para um cara em quem o Nets havia investido tanto. No fim, esse não é o pior contrato da década porque Williams ainda jogou bem por um tempo, mas a troca e o contrato deram início a uma sequência ruim para o Nets. Mas agora seguimos para uma off-season da qual vamos falar por um bom tempo, neste vídeo. O infame verão de 2016, de longe, a pior off-season para contratos da NBA na história da liga, exceto se você for um dos jogadores com esses grandes contratos. A liga errou e, em 2016, houve um grande aumento no teto salarial dos times durante uma única off-season. O que significou que, não só o Golden State Warriors de alguma forma tinha dinheiro para contratar Kevin Durant, mas, mais importante para este vídeo, os times enlouqueceram gastando o dinheiro extra, especialmente em jogadores de apoio que certamente não mereciam isso. O que nos leva a Timofey Mozgov assinando com o Los Angeles Lakers. Na época, ele tinha uma carreira sólida até aquele ponto na NBA. Ele era um jogador de apoio grande, atuava 15 a 20 minutos por noite em vários times, sem ser fundamental em nenhum. E isso é o principal sobre o contrato. Aos 29 anos, na temporada 2015-2016, Mozgov teve média de 6 pontos, 4 rebotes e menos de 20 minutos por jogo pelos Cavs. Ele ajudou o time a vencer em 2016 e meses depois o Los Angeles Lakers ofereceu um contrato de 4 anos por 64 milhões de dólares. Parece que eles só somaram os 6 pontos e 4 rebotes para chegar aos 64 milhões de dólares. Tipo, Mozgov era um bom jogador, quase titular na posição 5, mas em nenhum cenário ele valia tanto dinheiro assim. Certamente não após uma temporada ruim, quando fez 30 anos. E pior ainda, a carreira de Mozgov já estava praticamente encerrada ao assinar o contrato. Ele jogou só mais 85 jogos na NBA e ficou uma temporada em Los Angeles antes de ser trocado para o Nets com D'Angelo Russell, uma das escolhas recentes do draft, só para se livrar do dinheiro. E 2 anos após assinar o contrato, Mozgov já havia feito seu último jogo na NBA. O mais louco é que esse nem foi o pior contrato do Lakers naquela off-season, levando a segunda contratação desastrosa de 2016 para o Lakers. Luol Deng era muito superior a Mozgov, tanto no momento da assinatura do contrato, quanto em toda a sua carreira. Ele foi um dos melhores alas defensivos e um excelente jogador dos dois lados da quadra, tornando-se valioso como agente livre. Ele jogou as últimas temporadas no Heat e seguia produtivo, mas já mostrava sinais de desaceleração aos 30 anos. Mesmo assim, o Lakers ignorou e deu a Deng um contrato de 4 anos por 72 milhões de dólares. O principal problema de Deng em Los Angeles foi a falta de disponibilidade, jogando só 56 partidas no primeiro ano e uma no segundo pelo Lakers. Antes de encerrar sua carreira em Minnesota, jogou cerca de 20 partidas no ano seguinte. Deng foi consistente nas últimas temporadas em Miami, atuando em mais de 70 jogos por ano, e, na verdade, ele conseguiu superar algumas situações médicas infelizes dentro e fora das quadras. Manter a produtividade aos 30 anos garantiu-lhe o contrato. Mas em termos de valor entregue pelo dinheiro que os Lakers gastaram, esse ainda é um contrato péssimo.
Assim como Josh Smith, os Lakers teriam seu salário por anos devido à cláusula de stretch usada na dispensa, DENG. O salário dele só foi totalmente quitado em 2022, 6 anos após o contrato inicial. Indo agora para o contrato que provavelmente detém o título de acordo mais odiado por todos na época, Nick Batum. Ele foi, claro, um agente livre em 2016 e o Hornets se colocou em uma situação realmente difícil. Troquei por ele em 2015, já sabendo que precisaria de novo contrato, como ocorreu com Darren Williams no Brooklyn. Isso era especialmente arriscado porque Batum e seu agente sabiam que o Hornets, de todos os times, não podia correr o risco de perdê-lo de graça na agência livre, após abrir mão de ativos para consegui-lo, e com o teto salarial de 2016, Batum estava prestes a receber uma boa quantia de outro time. Vários times tinham dinheiro e ele com certeza aproveitou assinando uma extensão máxima de 5 anos por 120 milhões de dólares para ficar em Charlotte, o que na época fez dele um dos jogadores mais bem pagos de toda a liga. Para ser justo, Nick Batum era um bom jogador e continuou assim por um tempo nesse contrato. Mas de forma alguma ele era considerado um dos melhores alas da liga, mas agora ele estava sendo pago como se fosse. O Charlotte Hornets teve 48 vitórias na última temporada e queria manter o ritmo. Mas, infelizmente para eles, tiveram apenas uma boa temporada com Batum. Depois que ele assinou esse contrato, teve uma temporada que parecia com a que ele fez no ano anterior para merecer esse acordo. Ele teve seu melhor desempenho em 2016 a 17, mas sofreu lesões nos anos seguintes. O pior momento foi na temporada 2018-2019. Poucos anos após assinar o contrato máximo, Nick Batum tinha média inferior a 10 pontos por jogo. Ele permaneceu em Charlotte até 2020, quando o time o dispensou e seguiu com o contrato. E o sucesso do time que eles esperavam manter desde a temporada 2015-2016 simplesmente nunca voltou. Apesar de Batum ser um pouco mais produtivo que os outros da lista, isso não significa muito. Este é um exemplo perfeito de por que o verão de 2016 foi tão ruim para os times. Jogadores como Batum receberam mais dinheiro do que mereciam, dificultando a montagem de boas equipes. E em muitos casos, como o do Batum, esses caras acabaram se tornando versões bem inferiores de si mesmos depois de assinarem o contrato. Outro exemplo de alguém que se tornou uma versão inferior de si mesmo é Joakim Noah, que foi para o New York Knicks em 2016. Noah foi incrível em 9 temporadas em Chicago, um dos meus favoritos de assistir. Grande defensor, muito energético e passador subestimado, mas até no auge tinha problemas de durabilidade. Após 9 temporadas nos Bulls, Noah virou agente livre em 2016 aos 30 anos. Um pivô fora de ritmo, que atuou só 29 jogos no ano anterior e teve média de 4,3 pontos. Os Knicks acharam que esse jogador valia 4 anos de contrato por 72 milhões de dólares. Essa nem foi a pior contratação de pivô dessa off-season. Os sinais de declínio eram tão claros para Noah que surpreende os Knicks terem arriscado mesmo assim. Como esperado, ele teve dificuldades em quadra e o contrato foi um desastre. Disputou só mais 100 jogos na carreira após assinar, sendo 53 pelos Knicks. Em uma off-season cheia de decisões ruins, essa já parecia uma das piores na época. E se você achou que tínhamos terminado com o verão de 2016, com certeza não terminamos. Não sei como classificaria todos os contratos, mas este certamente estaria entre os primeiros. Chandler Parsons assinou com o Memphis Grizzlies, quero deixar algo claro aqui. Nos primeiros anos dele na liga, Chandler Parsons foi muito bom. Ele era um ala alto, bom arremessador e passador, o tipo de jogador desejado por qualquer equipe da liga. No início, ele era resistente. Em 2014, assinou um contrato de 3 anos por 46 milhões de dólares com Dallas e valeu cada centavo. Na off-season de 2016, parecia que ele seguiria com uma carreira produtiva. O único verdadeiro sinal de alerta era que ele tinha alguns problemas de lesão, especialmente problemas crônicos no joelho que continuariam sendo um problema para ele. Mesmo assim, o Memphis Grizzlies assinou com ele por 4 anos e 94 milhões de dólares. Agora sim, olhando para trás, a lesão deveria ter sido um sinal de alerta maior, já que tanto o Rockets quanto o Mavs ficaram totalmente tranquilos, deixando ele ir para um novo time com um contrato grande. Mas, de novo, na época, Parsons era bom. Infelizmente para ele e para o Grizzlies, esse foi simplesmente um negócio absolutamente terrível. Ele nunca jogou 40 partidas por eles em uma temporada devido a várias lesões. E mesmo quando ele jogava, claramente não era o mesmo cara. Ele jogou só 95 vezes pelo Memphis, então pagaram cerca de $1 milhão por partida. Após 3 anos, ele deixou os Grizzlies e disputou poucas partidas pelos Hawks antes de encerrar sua carreira na NBA. Essa carreira sempre será estranha de relembrar. Parsons foi uma escolha de segunda rodada. Chegou como novato mais velho, se destacou, mas não teve muita longevidade. Esse contrato é, sem dúvida, um dos piores, talvez de todos os tempos.
Agora, um caso curioso. Bismack Biyombo assinou com o Orlando Magic em 2016. Escolhido alto no draft pelos Hornets, em 2011 ele foi pivô defensivo e atuou como jogador de rotação nos primeiros 5 anos na liga. E também era notoriamente ruim no ataque. Ele era utilizável por causa da sua defesa e do seu rebote, mas era só isso mesmo. Apesar de 2015 a 16 ter sido seu melhor ano, isso não significou muito. Ele jogou as 82 partidas com média de 5,5 pontos, 8 rebotes e 1,6 tocos em 22 minutos, desempenho sólido. Mas então, quando entrou na agência livre, o Magic o contratou por 4 anos por 72 milhões de dólares. Novamente, ele teve média de 5 pontos por jogo no ano anterior. Isso mostra como o aumento do teto salarial bagunçou tudo em 2016. Esse era o valor de mercado para pivôs de rotação. 18 milhões por ano viabilizado pelo dinheiro extra disponível. Mas ainda foram escolhas ruins. Biyombo foi razoável por 2 temporadas em Orlando, basicamente repetindo a temporada que teve no ano anterior com os Raptors, antes de acabar voltando para Charlotte, depois Phoenix e depois Memphis. E sinceramente, ele tem sido sólido em cada lugar, apenas fazendo seu trabalho como pivô reserva. Mas assim como os outros contratos dessa lista, é bem engraçado como ele acabou conseguindo um contrato tão grande. Antes de seguirmos do verão de 2016, faço mais uma menção honrosa. Ian Mahinmi fecha contrato de 4 anos e 64 milhões de dólares com o Washington Wizards. Posso dizer quase tudo sobre Biyombo que já disse sobre Mahinmi, então serei breve. Mas, novamente, esses pivôs coadjuvantes estavam recebendo altos salários naquele verão, e não pareceria certo ter essa lista sem incluir Mahinmi. O que nos leva, infelizmente para os torcedores dos Wizards, a outro contrato desastroso para eles. John Wall. Para ser justo, anos após começar a carreira, ninguém pensaria que ele estaria em uma lista assim. Escolha número 1 em 2010, Wall virou um dos principais armadores da liga logo no início. Carreira de 5 vezes. All-Star destaque em 2016 a 17 ao integrar o terceiro time All-NBA e ser 7º na votação de jogador mais valioso. Ele era extremamente rápido, absurdamente atlético, um ótimo defensor quando queria, incrivelmente forte, conseguindo chegar à cesta. Tudo isso enquanto se desenvolvia também como um bom passador. O problema para ele e para o Wizards foram 2, a seleção para o All-NBA que mencionei e as lesões. Sobre o All-NBA, basicamente, em relação aos contratos, funciona assim. Um jogador pode conseguir um contrato grande, um contrato extra chamado de Supermax, se ele cumprir certos critérios. Um dos critérios é ser escolhido para o All-NBA na temporada. Antes de assinar o contrato, em 2017, quando o Wall foi All-NBA na temporada 2016-17, ele se tornou elegível para um contrato Supermax. Quando um jogador se torna elegível, quase sempre recebe o contrato, como aconteceu com o Wall. Contrato de 4 anos por 170 milhões de dólares, um dos maiores da liga na época. Mesmo com preocupação sobre tanto dinheiro para alguém que era de fato muito bom. Ainda jovem e em desenvolvimento, ele não era um armador de elite, o que preocupava. Wall ainda era um jovem promissor e o time em Washington se ajustava ao redor dele e Bradley Beal. Mas então, o desastre aconteceu. Nas 2 temporadas seguintes, Wall lutou contra lesões no joelho que exigiram cirurgia, e depois, um acidente estranho em casa fez com que ele rompesse o tendão de Aquiles em 2019. Naquele momento, a carreira de Wall nos Wizards e na NBA praticamente terminou. Washington seguiu em frente. Ele jogou 40 partidas em Houston, depois mais 34 com os Clippers, e isso foi praticamente tudo. Após assinarem um Supermax, os Wizards tiveram só mais 73 jogos de Wall. Antes, ele saiu totalmente da liga. Agora, isso se encaixa em outra categoria nesta lista. Porque mesmo que o Supermax fosse muito, Wall facilmente poderia ter valido esse dinheiro nos anos seguintes, se ele tivesse permanecido saudável e continuado a evoluir. E obviamente, os problemas de lesão no joelho poderiam ter assustado o time. Mas tipo, o que eles deveriam fazer? Apenas deixá-lo sair como agente livre. Uma série de circunstâncias transformou esse contrato aparentemente normal em talvez o pior da década. O aumento do teto salarial em 2016, a temporada All-NBA, o Supermax e as lesões fizeram uma carreira promissora desmoronar. Quando John Wall atingiu o auge, ocorreu o mesmo com os piores contratos da NBA nos anos 2010.